Oi, pessoal, vamos finalizar a nossa aula de análise combinatória. Lá na última videoaula, eu falei para vocês a respeito do triângulo de Pascal e sobre o teorema binomial. Para finalizar aquela aula, eu falei um pouquinho para vocês a respeito do termo geral, né, daquele teorema binomial. Só que aí ficou um exemplo, né, para que a gente pudesse resolver juntos aqui, e também para eu falar um pouquinho para vocês a respeito do polinômio de Leibniz, tá? Então, vamos dar início. Vou compartilhar aqui com vocês mais uma vez. Bom, então, só retomando, né, o que eu havia falado para vocês lá na nossa última videoaula, o teorema binomial, é que ele pode só colocar aqui em tela cheia para ficar melhor, né, que a gente tem um inteiro positivo n, né, então x mais y elevado a n, ele pode ser escrito dessa forma aqui, ó. A combinação n0 a 0, x elevado a n, cn1, x elevado a n menos 1y, até o cnn, y elevado a n. Então, como eu comentei com vocês, os coeficientes dessa expansão, na verdade, eles representam elementos lá do triângulo de Pascal, de uma determinada linha do triângulo de Pascal. As potências de x, elas estão em ordem decrescente, e as potências de y, elas estão em ordem crescente. Então, isso é só retomando o que eu falei lá na última videoaula para vocês, né? E aí nós fechamos com esse termo geral aqui, ó. Escrevendo os termos do desenvolvimento de x elevado a, de x mais y elevado a n, o termo de ordem k mais 1, ele é dado por essa expressão aqui, ó. Tk mais 1 igual a cnk, x elevado a n menos k, y elevado a k. Tá. Mas em termos práticos, como que nós vamos poder aplicar essa expressão numa situação prática? Então aí tem um exemplo para nós trabalharmos juntos aqui, ó. Imagina que a gente tenha essa expressão aqui para resolver. Olha que bonita, trabalhinho que ia dar para a gente fazer. X elevado ao cubo menos 1 sobre x ao quadrado elevado à nona potência. Só que o nosso objetivo aqui é determinar qual é o coeficiente, ou seja, quem que está acompanhando o x ao quadrado quando a gente desenvolve isso aqui. E aí, o que vocês acham? Para nós encontrarmos isso, nós podemos fazer uso desse termo geral aqui, ó. Aí é o que nós vamos tentar resolver juntos aqui agora. Tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a nossa lousinha, né, digital, e nós vamos tentar trabalhar juntos nesse desenvolvimento. Tá? Então, qual que é o objetivo aqui? O objetivo desse problema é determinar o coeficiente de quem? De x elevado ao quadrado no desenvolvimento dessa expressão aqui. Ó. Qual que é a expressão? A expressão é x elevado ao cubo menos 1 sobre x elevado ao quadrado, e isso tudo está elevado à nona potência. Beleza? Então, nosso objetivo é o quê? É identificar quem que acompanha o x ao quadrado quando a gente desenvolve essa belezinha aqui, essa expressão aqui, tá? E aí, gente, o que vai acontecer é que nós vamos ter que, vamos deixar anotadinho aqui do lado, olha, que quando nós temos um x mais y elevado a n, nós temos aquele termo de ordem k mais 1, e aquele termo k mais 1, ele é dado aqui, ó, por nk, né, a nossa combinaçãozinha aqui, x elevado a n menos k, y elevado a k. Mas por que que eu fiz isso? Eu fiz essa marcação aqui, ó, só para nós termos um embasamento, né, para a gente ter uma formulazinha para a gente recorrer aqui, beleza? Bom, então vamos pensar nessa situação aqui, ó. Nós temos x mais y elevado a n, e nós temos a nossa expressão x elevado ao cubo menos 1 sobre x ao quadrado elevado à nona.
Então, gente, se a gente faz uma analogia entre essa expressão e essa aqui, ó, o que que nós podemos pensar? Nós conhecemos essa fórmula aqui, ó, e nós temos essa expressão para resolver. Então, vocês concordam comigo que nós temos aqui nessa situação o y, ele está sendo representado por quem? Por menos 1 sobre x elevado ao quadrado, concordam? Porque aqui é como se fosse o x, aqui é como se fosse o y, beleza? Quem que é o nosso x nesse caso? O nosso x, olha, vamos olhar esse e esse. O nosso x é como se fosse o x elevado ao cubo. E quem que é o nosso n? O nosso n é 9. Então, essas informações eu acho muito importante a gente anotar para que a gente não se perca, né? Então, se a gente aplica agora a nossa fórmula, o que que a gente vai ter? A gente vai ter que o termo tk mais 1, ele é igual a quem? Ele é igual àquela combinação nk, só que o nosso n é 9. K, beleza. X elevado a n menos k, mas quem que é o nosso x? O nosso x é x elevado ao cubo. Então, aqui a gente vai ter vezes um x elevado ao cubo, só que esse x elevado ao cubo está elevado a n menos k. Mas quem que é o nosso n? O nosso n é 9. Então, aqui vai ser elevado a 9, que é n, menos k. Isso tudo ainda multiplicado por y elevado a k. Mas quem que é o nosso y? O nosso y é isso aqui, ó. Menos 1 sobre x ao quadrado. E esse nosso y, ele está elevado a quem? Ele está elevado a k. Beleza? Então, o que que a gente fez? A gente pegou esse termo aqui e colocou em função dos elementos que nós conhecemos. Tá? Bom, e aí como que a gente pode dar sequência aqui? Bom, vamos repetir aqui essa combinação. 9k vezes. O que que a gente pode fazer aqui? Se a gente tem x elevado ao cubo elevado a 9 menos k, isso aqui é a mesma coisa que x elevado a 27 menos 3k, beleza? Vezes. O que que a gente tem aqui? Menos 1 sobre x ao quadrado elevado a k. Então, tanto menos 1 quanto x ao quadrado está elevado a k. Então, o que que a gente pode fazer? A gente pode fazer esse menos 1 elevado a k, eleva o numerador, e o denominador, x elevado ao quadrado elevado a k. Isso é a mesma coisa que x elevado a 2k, que eu faço 2 vezes k. Beleza? Bom, o que mais que nós podemos brincar aqui, ó? O que nós podemos fazer aqui é dar uma reorganizada nessa expressão, né? Por quê? Olha uma coisa interessante aqui, gente. Aqui nós temos um x no numerador e um x no denominador, e aqui é um produto. E quando a gente tem uma divisão, né? Se um está no numerador e o outro no denominador, a gente tem uma divisão. E a base é a mesma. Divisão de potência de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. Então, reorganizando os termos aqui, ó, vamos repetir esse menos 1 elevado a k, yes? Vezes esse 9, eu só estou reorganizando, tá, gente? 9k vezes. Bom, o que que nós temos aqui? A divisão, olha, repete a base e subtrai os expoentes. 27 menos 3k menos 2k dá quanto? Dá 27 menos 3 menos 2 menos 5k. Beleza? Bom, gente, aí o que que acontece? Nós encontramos aqui um termo, tá? Menos 1 elevado a k vezes essa combinação vezes x elevado a 27 menos 5k. Só que o nosso objetivo é identificar aqui qual que é o coeficiente do x ao quadrado. Bom, mas então, se eu quero x ao quadrado, o meu objetivo é x ao quadrado, certo? Bom, mas para o termo x ao quadrado, se aqui é x elevado a 27 menos 5k, para eu igualar isso aqui a x ao quadrado, olha, esse 27 menos 5k precisa ser igual a quanto? Precisa ser igual a 2. Então, 27 menos 5k igual a
2. Só que se 27 menos, nossa, esse 5 aqui ficou uma beleza, menos 5K é igual a 2, eu vou ter que menos 5K é igual a 2 menos 27, que dá menos 25. E menos 25 dividido por 5 dá quanto? Dá 5. Então, eu obtenho K igual a 5 para o termo x ao quadrado, que é o nosso objetivo, beleza? Então, qual que vai ser o termo em x ao quadrado? O termo em x ao quadrado vai ser qual termo? Vai ser esse termo aqui, ó, tk mais 1. Mas quem que é o k? O k a gente acabou de achar, ó, é 5. Então, para o x ao quadrado, qual que vai ser o nosso termo? Vai ser o T6, que é tk mais 1. K é igual a 5, né? 5 mais 1, 6. Isso vai ser igual a T6 menos 1 elevado a quem? Menos 1 elevado a K. Mas quem que é o nosso K? O nosso K é 5. Então, vai ficar menos 1 elevado à quinta potência vezes, olha a combinação, 9K. Quem que é o K? O K é 5. 9, 5 vezes x elevado a quem? Opa, mas espera aí, 27 menos 5 vezes k. 5 vezes 5, que é o valor de k que a gente encontrou, é 25. 27 menos 25 dá 2. Então, aqui a gente tem o quê? Bom, aqui nós temos o termo 6. Olha quem que está acompanhando o x ao quadrado. É o que nós queremos encontrar, ó. É justamente quem? O coeficiente do x ao quadrado. Aí basta que a gente faça o quê? Basta que a gente calcule essa combinação aqui, usando as regrinhas lá, a formulazinha da combinação, ou seja, 9 fatorial dividido por 5 fatorial vezes 9 menos 5 fatorial, obter esse resultado, e aí a gente faz o quê? T6 igual o resultado que nós encontrarmos aqui, né? Menos 1 elevado à quinta, expoente ímpar. Isso aqui dá menos, né? Dá menos 1. Essa combinação aqui, ó, 9, 5, 5. Isso aqui, ó, só para a gente lembrar, quando nós estudamos combinação, é só você fazer 9 fatorial dividido por 5 fatorial vezes 9 menos 5 fatorial, que dá 4 fatorial. Aí, resolvendo essa expressão, a gente vai encontrar um valor 126. Aí eu peço para vocês darem uma conferida, né, se está certinho, se bate esse valor, x ao quadrado. Beleza? Então, o objetivo era identificar o coeficiente que acompanha o x ao quadrado. Quem que é o coeficiente? Quem que acompanha o x ao quadrado? Quem acompanha o x ao quadrado é o menos 126. Beleza, gente? Então, esse é um exemplo, mas aí nós temos aqui mais 2 exemplos, são esses aqui, ó. Qual o sexto termo do desenvolvimento de x menos 2 elevado à sétima? Calcule o termo independente de x no desenvolvimento de x mais 1 sobre x elevado à sexta. Então, nós fizemos esse, e aí esses dois eu deixo como sugestão para vocês aplicarem esse teorema binomial. E aí, obviamente, a gente pode discutir esses exemplos lá na nossa aula online. Ok? Então, beleza. Eu vou voltar aqui só um pouquinho, só para reativar a câmera. Beleza. E agora, para nós fecharmos essa parte, tá faltando a gente falar um pouquinho sobre um outro tema legal, que é o polinômio de Leibniz, ou Leibniz, como está escrito aqui. Porque o que nós fizemos foi analisar a questão do binômio. Mas e se a gente tiver um trinômio? Se a gente tiver um polinômio? Como que a gente trabalha em situações como essa? Então, aqui está o polinômio de Leibniz, e aí eu vou fazer uma leitura, né, dessa teoria, mas aí na prática a gente vai fazer um exemplo juntos para entender o que cada uma dessas letrinhas aqui está querendo dizer. Então, vamos lá. Podemos obter uma generalização do binômio. Temos que x1 mais x2 mais x3 mais xp elevado a n, então aqui veja bem, não é mais um binômio, né? Isso é igual ao somatório, nós já estudamos somatório nessas últimas aulas. Olha qual que é o somatório.
n fatorial dividido por alfa 1 fatorial, alfa 2 fatorial, alfa p fatorial, x1 elevado a alfa 1, x2 elevado a alfa 2, xp elevado a alfa p, estendendo-se o somatório a todos os valores inteiros não negativos de alfa 1, alfa 2 até alfa p, tais que a soma de alfa 1, alfa 2, alfa p é igual a n. Nossa, muita informação, né, gente? Então, anotem, copiem essa definição aqui, essa informação, e baseado nessa informação, vamos resolver esse exemplo, para nós tentarmos entender toda aquela maquinária que foi colocada ali. A pergunta que se tem é a seguinte: determine o coeficiente de x à quarta no desenvolvimento de x elevado ao quadrado menos x mais 2 elevado à sexta potência. E aí, como que nós podemos resolver isso? Então, esse vai ser um desafio que nós vamos ter agora, tá? Então, vamos resolver esse exemplo juntos aqui. E aí eu vou compartilhar com vocês mais uma vez aqui a nossa lousinha, né? Então, vamos lá. Bom, então baseado na definição, baseado nessa teoria do polinômio de Leibniz, né? Só conferir aqui o exemplo. Determine o coeficiente de x elevado à quarta no desenvolvimento de x ao quadrado menos x mais 2 elevado à sexta potência, tá? Então, vamos anotar essas informações aqui, ó. O nosso objetivo é encontrar o coeficiente, né, de x à quarta no desenvolvimento disso aqui, ó. X elevado ao quadrado menos x mais 2 elevado à sexta potência. Então, aqui a gente tem um trinômio, né, elevado à sexta potência. Tá? Bom, e aí, o que nós podemos fazer é o seguinte, tá? Então, como eu pedi para vocês, eu peço para que vocês anotem aquela formulazinha lá do polinômio de Leibniz, para que a gente possa aplicar isso em toda aquela expressão, né, aquela expressão grandona lá. Então, baseado naquela expressão, nós podemos escrever que x elevado ao quadrado menos x mais 2 elevado à sexta potência, isso é igual ao somatório. Bom, o que está lá? Lá na nossa definição, tá assim, ó. Somatório, então olha aqui, x1 mais x2 mais xp elevado a n. Então, por isso que eu coloquei, olha, x ao quadrado menos x mais 2, que é o que está aqui, ó, elevado à sexta. Então, vocês já podem perceber que uma informação a gente pode tirar. Olha, o n é igual a 6. Então, guardem essa informação aí. É igual ao somatório. Olha o somatório que aparece aqui, ó. N fatorial, tananã. Então, se o n a gente acabou de identificar que é 6, então isso significa que a gente vai ter que colocar aqui, ó, n fatorial. Dividido por quem? Dividido por alfa 1, alfa 2 até alfa p, né? Só que nesse caso, se vocês observarem aqui, ó, a gente tem, cadê? Alfa 1, alfa 2, alfa p, só que olha, alfa 1 mais alfa 2 mais alfa p é igual a n. Então, olha lá, o alfa p está associado aqui ao último termo, e nesse caso a gente está trabalhando com um trinômio. Então, isso significa que aqui no denominador a gente vai ter alfa 1 fatorial, alfa 2 fatorial até alfa 3 fatorial. Por quê? Porque nós temos 3 termos nessa expressão, beleza? Isso tudo vezes, olha o que está lá, x1 elevado a alfa 2. Só que o nosso x1 é o primeiro aqui, ó, é o x ao quadrado. Então, por isso que a gente vai ter aqui, ó, x ao quadrado elevado a quem? Elevado ao nosso alfa 1. Vezes x2. Quem que é o nosso x2? O nosso x2 é o segundo termo do trinômio, que é menos x.
Então, por isso que aqui vai aparecer um menos x elevado a alfa 2, vezes o nosso xp, que seria o último termo, né? Que é o 2. Então, vezes 2 elevado a alfa 3. Maravilha, né? O que a gente pode fazer agora? Vamos dar uma trabalhada com essa expressão. Então, isso aqui é igual ao somatório, que agora já ficou mais esquisitinho aqui, mas tá bom, de 6 fatorial dividido por alfa 1 fatorial, alfa 2 fatorial, alfa 3 fatorial. Bom, o que nós temos aqui? O que nós podemos fazer aqui agora, gente, é o seguinte, vamos dar uma organizada nessa expressão, colocando aqui um menos 1 elevado a alfa 2, que é como se fosse o menos daqui, ó, acompanhando esse x, vezes, isso só para separar as variáveis dos números, tá? Vezes 2 elevado a alfa 3, então vocês podem perceber que eu estou colocando as bases numéricas primeiro, e agora vezes o nosso x, né? Base x. Se aqui eu tenho x elevado a 2 alfa 1 e aqui eu tenho x elevado a alfa 2, multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Então, 2 alfa 1 mais alfa 2. Então, eu só separei, tá? A base numérica da base com a variável x. Tá? Mas aí, gente, agora baseado nessa expressão, a gente vai ter que ir numa outra informação importante lá do polinômio, que fala assim, ó, que eu tenho que fazer alfa 1 mais alfa 2 até o alfa p igual a n. O que isso significa? Isso significa que eu vou ter que fazer alfa 1 mais alfa 2 mais alfa 3, que nesse caso é a quantidade de termos que eu tenho aqui, ó, isso tem que ser igual a n. Mas quem que é o meu n? O meu n é 6. Então, alfa 1 mais alfa 2 mais alfa 3 tem que ser igual a 6. E outra informação importante que fala aqui é a seguinte, aqui, ó. Onde que está essa outra informação? Aqui, ó. 2 alfa 1 mais alfa 2 é o expoente do x. O nosso objetivo não é identificar o coeficiente do x à quarta. Então, se o nosso objetivo é encontrar o coeficiente do x à quarta, vocês concordam comigo que o 2 alfa 1 mais alfa 2, esse coeficiente do x, ele precisa ser igual a quanto? Precisa ser igual a 4, né? Que é o nosso objetivo do problema. E aí, o que a gente tem aqui? A gente tem um sisteminha, esses vão ter que lembrar lá de geometria analítica, né? Um sisteminha com 2 equações e 3 incógnitas, tá? Mas aí, se a gente tem um sisteminha com 3 equações, 2 equações e 3 incógnitas, a gente pode encontrar a solução desse sistema em função de uma dessas incógnitas. Se nós isolarmos o alfa 2 na segunda expressão, alfa 2 vai ser igual a quanto? 4 menos 2 alfa 1. Então, encontramos um valor para o alfa 2. Beleza. Mas se eu tenho o valor de alfa 2, o que eu posso fazer agora? Eu posso ir lá na primeira expressão, alfa 1 mais, no lugar do alfa 2, eu substituo por quem? Por 4 menos 2 alfa 1, mais alfa 3, isso igual a 6. Por quê? Porque agora eu posso escrever o alfa 3 em função do alfa 1, beleza? Aí esse alfa 3 vai ser igual a quem? Vai ser igual, se eu desenvolvo aqui, ó, vai ser alfa 1 mais 4 menos 2 alfa 2, então isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar 2, por que 2? 6, 4 passa para cá negativo, 6 menos 4, 2. E aqui, alfa 1 menos 2 alfa 1 dá menos alfa 1, passa para o outro lado, mais alfa 1. Beleza? Então, aí eu obtenho o valor do alfa 3. Maravilha! Então, desse sistema, eu encontro como solução alfa 1, o alfa 2 em função do alfa 1, 4 menos 2 alfa 1, e o alfa 3 em função do alfa 1, 2 mais alfa 1. Então, essa é a solução do meu sistema. Só que veja bem,
essa solução eu vou ter que encontrar aqui, ó. Eu vou ter que encontrar um alfa 1, alfa 2 e um alfa 3. Por quê? Porque o nosso termo, ele tá aqui, ó. O termo é esse aqui, ó. Quem que acompanha o x à quarta? Quem acompanha o x à quarta é tudo isso aqui, ó. Então, por isso que eu preciso encontrar quem é alfa 1, quem é alfa 2, quem é alfa 3, tá? Só que veja bem, que atenda a essas condições aqui. Então, pensa comigo. Se eu considero alfa 1 igual a zero, tá? Para alfa 1 igual a zero, porque os valores de alfa precisam ser não negativos, né? Tá falando lá na definição. Para alfa 1 igual a zero, quem que vai ser meu alfa 2? 4 menos 2 vezes zero. Então, dá quanto? Dá 4. O alfa 3 vai ser quem? 2 mais 0. Dá quanto? Dá 2. Bom, se eu conheço alfa 1, alfa 2 e alfa 3, o que eu posso fazer com esses valores? Vim aqui e substituir, ó. 0, 4, 2. Menos 1 elevado à quarta vezes 2 elevado ao quadrado. E aí, quem que eu vou encontrar? Eu vou encontrar o termo aqui, ó. 60x elevado à quarta. Bom, só que peraí, os alfas são não negativos. Se eu pego o alfa 1, essa é uma outra solução que eu vou ter. Por quê? 4 menos 2 vezes 1 dá 2. 2 mais 2 vezes 1 dá 4. Desculpa, 2 mais 1 dá 3. O alfa 3. Aí o que eu faço com esse alfa 1, alfa 2 e alfa 3? Eu venho aqui, substituo e resolvo essa informação aqui. E vou chegar aqui em 480x à quarta. Bom, qual que é o próximo? 0, 1, 2. Então, peraí. 2, 4 menos 2 vezes 2 dá quanto? Dá 0. 2 mais 2 dá 4. Então, eu tenho mais uma solução para alfa 1, alfa 2 e alfa 3. Substituo aqui, vou encontrar quem? Vou encontrar 240x à quarta. Bom, se eu continuo atribuindo valores aqui, ó, o que vai acontecer? Se eu penso em alfa 1 igual a 3, beleza, alfa 1 igual a 3. Quem que é o alfa 2? 4 menos 2 vezes 3. Opa, dá número negativo, não pode. Ou seja, a partir do 3, eu já não vou ter solução inteira, positiva mais. Então, quer dizer, as únicas soluções válidas nesse caso são essas três aqui, ó. Então, essas três soluções são as que vão dar para mim os termos do x à quarta. Só que aqui não é um somatório, então o que eu faço? Eu pego 60, o 480 e o 240 e somo esses valores. Vou encontrar 780 x à quarta, ou seja, quem que é o coeficiente do x à quarta? O coeficiente do x à quarta é 780. E aí, gente, eu vou deixar como uma sugestão para vocês encontrarem esses valores aqui, ó. 60, 480, 240. É só fazer o quê? É só substituir aqui, ó. Pensa na primeira situação. Alfa 1, 0, alfa 2, 4, alfa 3, 2. Como que a gente poderia fazer? Só para vocês terem uma ideia. É só a gente fazer isso aqui, ó. 6 fatorial dividido por quem? Quem que é o alfa 1? Alfa 1 é 0. Quem que é o alfa 2? O alfa 2 é 1. Desculpa, alfa 2 é 4, né? Coloquei 1 aqui. 4. Quem que é o alfa 3? Alfa 3 é 2, vezes 2 fatorial. Beleza. Menos 1 elevado a alfa 2. Alfa 2 é 4. Menos 1 elevado a 4 dá 1. Vezes 2 elevado a alfa 3. Quem que é o alfa 3? É 2. Então, aqui vai ser vezes 4. Aí eu resolvo essa expressão e vou chegar em 60. Beleza? E por que é x à quarta aqui, ó? 2 vezes 0 mais 4, que dá justamente a quarta. Beleza, gente? Então, não é um problema difícil, só que é um problema que vocês podem ver que é um pouquinho trabalhoso, né? Tem, assim, muitas continhas para serem feitas, mas aí eu sugiro que vocês voltem, deem mais uma olhada nisso que eu fiz.
veja se ficou claro, tá? E aí qualquer coisa vocês podem me avisar, porque tem mais um, eu tirei aqui, mas tem um último exemplo que eu vou deixar como uma sugestão que fala assim, ó. Calcule x ao quadrado mais 2x menos 1 elevado à quarta, usando a ideia do polinômio de Leibniz. E aí, como que vocês podem fazer isso? Vai dar um trabalhinho bom, mas aí eu sugiro então mais uma vez que vocês tentem resolver, deem mais uma olhada, revisem esses tópicos, que vocês viram assim, não é difícil, são contas simples, mas são detalhes que a gente tem que tomar bastante cuidado, tá bom? Então com isso eu fecho mais essa parte de análise combinatória e a gente se encontra aí na nossa aula online, no grupo do WhatsApp, lá no Moodle, enfim, a gente tem uma infinidade de lugares aí que a gente pode trocar informação, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima.